Pessoal, muito boa noite. Meu nome é Marlene. Vocês ainda não me conheceram devido à suspensão das aulas. A gente não teve oportunidade ainda de uma aula presencial. Como vocês devem estar acompanhando aí, de acordo à suspensão das aulas por conta do coronavírus, a gente vai estar estudando por aqui mesmo, tá bom? A gente vai fazer videoaulas, e atividades vão ser postadas todas no portal, tá bom? Então, dando continuidade onde a professora parou, hoje a gente vai estudar um pouco de nutrição do idoso, tá? A gente vai ver qual que é a importância da nutrição na pessoa idosa, tá? Lembrando que cada pessoa idosa, cada pessoa envelhece num ritmo próprio. Nem todo mundo é igual, né? E entre outros cuidados diários à saúde, que contribuem para um ritmo favorável do envelhecimento, também está associado à alimentação saudável, como todo mundo já sabe, né? A gente é o que a gente come. Para a gente ficar um idoso saudável, tem que ter uma vida de hábitos alimentares saudáveis também, tá bom? Então, com o passar dos anos, o corpo começa a apresentar naturalmente algumas mudanças, né? Que são imperceptíveis e que muitas vezes as pessoas demoram a perceber. E muitas vezes também não querem aceitar o envelhecimento. O envelhecimento acontece para todos nós, né, pessoal? A gente não tem como fugir. Uma hora a gente envelhece. E o envelhecer requer cuidados, como a alimentação, tá? Então, vamos falar um pouco de cuidados nas compras, né, dos alimentos. Como é que a gente deve comprar? Como é que a gente deve orientar o idoso a fazer a compra mensal lá dos seus alimentos, tá? Primeiro, tem que ter a procedência segura, a gente precisa saber de onde que está vindo esse alimento, qual que foi o transporte desse alimento, como é que ele foi armazenado lá via transporte, de onde para onde. É difícil a gente ter essa informação, né? Mas se a gente compra num supermercado de procedência, a gente vai ter essa segurança, né? Que apresentam características próprias, se o produto for de cor próprio, odor próprio, aparência própria, tudo isso a gente sabe identificar num produto que a gente está adquirindo, tá? Tudo isso a gente tem que estar prestando bem atenção nesses produtos, principalmente no odor, na cor, na aparência e na textura, né? Eu percebo que tem muitos, principalmente em época de Semana Santa, tem muitas pessoas que vendem peixes, né? Nas ruas, nas bancas de ruas que não tem condição adequada, o congelamento adequado. Logo quando a gente chega próximo, o odor já é bem gritante, bem perceptível. E tem pessoas que adquirem esse tipo de produto. Cuidado, gente, cuidado. Mesmo para a gente que não é idoso, não faz bem para o idoso, quanto mais também para a gente adulto. Aliás, para a população em geral, né? Uma coisa que a gente vai lá no supermercado que não tem o hábito de verificar a data de validade, a gente tem que verificar a validade do produto, isso é importantíssimo, principalmente para o idoso, para a criança, isso não tem distinção de idade, né? Mas a gente tem que estar bem atento a essa data de validade. Todo produto que você for consumir tem que estar dentro da validade. A gente não pode consumir produtos que não estejam dentro da validade. Mas tem idoso que é teimoso. Trabalhar com idoso é um pouco mais difícil pelo fato de eles adquirirem um certo hábitos. A gente às vezes não consegue entender o que se passa na cabeça deles, né? Eles voltam a ser crianças e aí eles acham que isso não tem importância da validade. Não está estragado o produto. E a gente tem que orientar, sim, que está estragado, que a gente não pode consumir, tá? Passou do prazo da validade, não é para o consumo humano.
As embalagens não podem estar danificadas. Claro que você não vai comprar um produto lá que esteja aberto, né? Está aberto, que está com alguma aparência que não de acordo com a normalidade que a gente está acostumado. Então a gente descarta esse tipo de produto, tá? O armazenamento adequado tem que estar importante, tem que estar atento também desse armazenamento adequado do produto, tá? Então, a gente já viu um pouco dos cuidados de consumo. Vamos ver agora as medidas associadas para o preparo da refeição diária, né? A gente está falando para a alimentação do idoso. Então, a gente também tem que estar atento no rótulo do alimento, tá? É um procedimento também indicado para identificar produtos específicos para este grupo. Quem é o grupo? O idoso. A gente tem que fazer consumo, orientar ele, fazer uso, fazer a compra de produtos específicos para este grupo, tá? Conhecer melhor a composição nutricional dos produtos, um hábito que a população brasileira não tem, de ler a tabelinha nutricional lá. Isso é importante, importantíssimo, tá? Identificar os seus ingredientes, obter informações quanto à forma e conservação, também é muito importante, e preparo do alimento adequado, tá? Preparar o alimento adequadamente para o idoso, isso vai favorecer com que ele tenha nessa fase da vida, o risco diminuído de contrair doença, né? Então, aprender novas receitas, utilizar o serviço de atendimento do consumidor, que é o SAC. Quando a gente tem dúvida de acordo com algum produto, a gente tem o direito de entrar lá. Pessoal, lembrando que muitas vezes a gente lida com uma população bem carente, né? Que não tem nem, às vezes, muitas das vezes, verba para estar adquirindo lá no mercado produtos muito caros, fugindo do orçamento. Então, tem que fazer a escolha de acordo com o orçamento disponível daquele idoso. Não adianta você orientar ele a fazer compras de produtos caros, produtos que fogem do que ele pode no momento, tá? Isso pode até causar um constrangimento para a pessoa. Então, a consulta aos rótulos de alimentos deve ser feito com rotina, tá? Isso, toda vez que você for lá adquirir um produto, a gente tem que olhar o rótulo. Data de validade, se o produto não está danificado, tá? E a gente tem que selecionar os alimentos saudáveis para consumo, né? Uma leitura atenta permite-se entre os ingredientes sal, lembrando que o idoso não pode estar consumindo, o idoso ou população em geral, o adulto também, né? O sal, que é o sódio, por isso é importante a gente fazer leitura na tabela nutricional que sempre vem nas embalagens, tá? Açúcar, gordura, glúten, bem como quantidades de calorias. Tudo isso a gente tem informação na embalagem do produto, tá bom? Nutrientes também presentes em cada porção, a composição nutricional de produtos, diet e light, e entre outras informações. Isso aqui é importante, porque muita gente não tem a informação correta do que é diet, do que é light, né? Lembrando que diet é sem açúcar e light é sem gordura. A gente tem que orientar direitinho o idoso essa diferenciação entre diet e light, tá bom?
Vamos falar um pouquinho então de cuidados no armazenamento do alimento, tá? Então o idoso foi lá, fez a sua compra, escolheu o melhor produto, estava dentro da validade e agora onde ele vai guardar? Debaixo da pia, junto com produtos de limpeza? Muitos deles fazem isso, viu, pessoal? Mas essa não é a orientação, tá? Não pode guardar o alimento em local que não ajuda a manter a integridade. Adianta você fazer toda essa orientação, fazer toda a escolha do alimento e na hora de armazenar em casa, faz um armazenamento inadequado e aí perde o produto, perde dinheiro, né? Tem que manter a temperatura adequada e longe da limpeza, do produto de limpeza, tá? E também tem que estar no local que esteja limpo e organizado, para facilitar a vida do idoso também na hora de pegar o seu alimento, se é ele que prepara o alimento, né? Se ele tem essas condições ainda de integridade física para estar preparando o seu próprio alimento, tá? A gente sabe que muitas vezes ele não consegue, aí ele disponibiliza ou de um parente, de um cuidador, de idoso, ou muitas vezes eles vivem em institutos de longa permanência, as casas de idosos, tá? Usar sempre primeiro os alimentos que estejam com data de validade mais próxima. Então tem que fazer essa organização lá no armário, colocar os que estão mais próximos de vencer na parte que for pegar primeiro, né? Por isso que manter a organização é importante também. No local de armazenamento é recomendado manter um espaço entre os alimentos guardados, o que permite uma melhor circulação de ar, né? Contribuindo para a conservação melhor dos produtos. Importante também, né, gente? Porque muitas vezes guarda no local abafado, não tem circulação, um produto em cima do outro, não tem organização, e aí cria aquele odor, muitas vezes dá mofo, cria bolor, e aí Vamos falar então agora um pouquinho cuidados com higiene pessoal durante o manuseio de alimentos, tá? A pessoa que é responsável pelo preparo da refeição deve adotar cuidados rigorosos, tanto na higiene pessoal quanto no manuseio dos alimentos, tá? Para prevenir contaminação e preservar as características próprias dos alimentos. Isso ajuda a evitar doenças transmissíveis pelo alimento, tá? Então tem que adotar medidas rigorosas a pessoa que vai fazer esse preparo desse alimento para o idoso, tá? Quais são os procedimentos de rotina? Proteção do cabelo, né? O uso de touca é imprescindível, porque pode cair cabelo na comida, isso não é nem um pouco de higiene, né? Imagina, muito desconfortável essa situação. O uso de avental, né? Imprescindível também. Lavar as mãos frequentemente para preparar os alimentos. Higienização adequada dos utensílios, lavar bem, secar e guardar, né? Locais adequados. E quais são os cuidados? Cuidados no preparo do alimento. O ambiente precisa estar limpo, né? Preparar o alimento em lugar limpo é imprescindível. O cozimento adequado do alimento pode evitar a perda de nutrientes. A gente tem que fazer o cozimento adequado, né? A gente sabe que perde muita coisa ali, muito nutriente, se você fizer o cozimento, cozinhar o alimento inadequado para o tipo de alimento, né? Dar preferência a alimentos menos gordurosos, né? Comprar aquelas carnes cheias de gordura que a gente consegue visualizar ali facilmente, né? Não fazer uso desse tipo de alimento é muito favorável para o idoso. Usar pouco óleo na hora de cozer a comida, né? Não precisa encharcar a panela lá de óleo para preparar o alimento do idoso, né? A gente sabe que um pouquinho de óleo só para dourar o alho ali é suficiente, tá? Não abusar de açúcar, de sal, pimenta
e nem adotar esse hábito de comprar produtos enlatados, embutidos e doces. Tudo isso não é favorável para a alimentação do idoso. Embora a gente sabe que eles são um pouco teimosos, né, pessoal? E eles querem comer só coisa ruim mesmo, mas a gente como enfermeiro tem que orientar, fazer a orientação adequada para eles manter a vida saudável ali do idoso. Variar a alimentação, né, que compõe ali o cardápio diário, como frutas, verduras, legumes. Tem que fazer um cardápio bem variado, né, colorido. Isso também incentiva com que ele queira consumir, né? Vocês sabem que a gente come pelos olhos muitas vezes, né? Às vezes a comida pode estar gostosa, saborosa, mas se você pegar um prato ali feio, todo despedaçado, as coisas não organizadas, mesmo no prato ali, visualmente a gente já acha que tá ruim e não quer comer. Imagina o idoso que volta a ser criança, tá? Então, preparar um prato bonitinho, saboroso, bem distribuído com verduras, legumes, tá? Incentivar preparações com cereais integrais ou o uso desses produtos feitos com farinha integral. A gente sabe que esses produtos integrais é muito bom para a saúde do idoso. Planejar as refeições do dia de modo a favorecer o fornecimento adequado de nutrientes do corpo para manter o peso ideal. A gente sabe que o idoso ele não tem muito apetite, ele não tem muita vontade de comer, perde o apetite, perde a vontade muitas vezes de fazer coisas, perde a vontade de viver. Essa fase é muito difícil, né? A gente tem que entender que eles passam a vida toda trabalhando, produtivos, eles se encontram numa fase que menos produtiva, então eles acabam se sentindo inúteis. Já escutei vários idosos, né, reclamando que não tinha nada para fazer, que ele se sente inútil. A gente tem que se colocar um pouco no lugar do idoso. A gente tem que incentivar, conversar, né? Eu lembro que uma vez o idoso me parou para perguntar se ele precisava ficar sentado ali sem fazer nada, porque ele estava se sentindo inútil. Ele trabalhou a vida toda. Então a resposta foi que ele já trabalhou a vida toda e agora é a hora dele descansar. Não precisa fazer mais nada, já trabalhou muito, né? Então a gente tem que ter esse jogo de cintura aí como enfermeiro, para não deixar a peteca cair, o idoso ficar depressivo e aí ele não quer comer mesmo, tá? E esse é o nosso papel, tá bom, gente? Ele tem que ter uma alimentação acessível e segura. Muitas vezes, como eu já disse, ele não vai querer comer, mas a gente tem que incentivar, tá bom? Fazendo pratos muitas vezes que eles gostam. Claro que a gente não vai colocar, encharcar sal, açúcar, doce para o idoso. Sempre ofertando alimentos saudáveis, né? Vamos falar uma coisa importante também, gente, quanto à alimentação de pessoas que têm dificuldade de mastigar. A gente sabe que muitas vezes eles não têm dente, não tem a dentição prejudicada, né? Muitas vezes não conseguem engolir, eles são mais lentos no ato de comer, muito também por conta dessa dificuldade, né, da dentição. Então a gente tem que observar isso. Se você percebe que ele tem a dentição prejudicada, você não vai fazer uma carne para esse idoso comer, que ele não vai conseguir mastigar, ele não vai nem querer comer, né? O que você tem que fazer? Então a gente tem que ver, fazer avaliação, fazer então alimentos com a consistência e a textura de que ele possa vir a comer essa comida com prazer, né, gente? Ver o tamanho do alimento, a quantidade que é levada à boca. Muitas vezes já vi vários funcionários mesmo, né, ofertando a comida para o idoso e enchendo a colher e entupindo a boca do idoso de alimento. A gente sabe que eles são mais lentos, comem bem mais devagar, então tem que ter esse cuidado, a gente tem que estar em cima dessas pessoas que fazem isso com os idosos. Não pode acontecer. Então, pessoal, a gente sabe que o idoso ele tem mais limitações e ele é bem mais devagar na hora de comer.
tá? A gente tem que ficar, a gente tem a obrigação como enfermeiro de ficar atento a essas situações, tá? E ofertar o alimento de acordo ao tempo do idoso, fazendo com que ele coma adequadamente, sem pressa, sem apavoro, não entupindo a boca dele de alimento, tá? Mesmo porque se você faz isso, ou percebe que um funcionário seu faz isso, enfermeiro, pode causar uma complicação maior. Ele pode vir a engasgar, broncoaspirar, asfixiar, e aí a gente arruma um outro problema, tá bom? Vamos ficar atento nessa situação aí, tá bom? O que fazer então se a gente percebe que nosso idoso tem dificuldade de mastigar? O que você pode fazer? Qual que é a orientação que você pode fazer lá na casa de repouso, onde você trabalha, onde você é chefe, ou mesmo em casa, enfim, ou o seu idoso que vai lá com o familiar no posto, na consulta, falando para você, enfermeiro, que o pai ou a mãe, o avô tem dificuldade de mastigar. Você vai fazer toda essa avaliação, tá? Vai acompanhar todo esse idoso, como que é esse processo. Por que isso ocorre? Muitas vezes a gente tem que pedir até ajuda multidisciplinar de outros profissionais, como nutricionista, fonoaudiólogo, para ver se acontece alguma outra afecção, tá? A gente tem que fazer todo esse processo aí de avaliação, tá? Então, no primeiro momento a gente avalia e o ideal é orientar a moer, né? O alimento, moe, bate lá no liquidificador, fica uma papinha, rala o alimento, né? Não tem dificuldade de fazer isso, não tem que ter preguiça. Picar em pedaços menores, né? Bem menorzinhos que eles possam comer. Se é carne, se você vê que o paciente, o idoso, ele tem dentição prejudicada, a gente não oferta carne para esse paciente. Se for ofertar carne, bate no liquidificador, fica uma papinha, né? Pode ser uma alternativa bem viável para facilitar a vida do idoso no planejamento das refeições e ele conseguir comer, né, gente? A ideia é fazer que ele tenha alimentação adequada, evitando ainda que ele se recuse, né? Se recusa a não querer comer, ele não consegue, então não vai comer. Como eu já disse, pode acontecer também, se você ofertar alimentos que ele não consegue mastigar, complicações como engasgos, aspirações e asfixia, tá? A gente tem que ficar bem esperto nessa situação, bem crítico nessa avaliação, tá bom, enfermeiros? Observe, a atenção a essas medidas visa deixar a pessoa idosa mais disposta para a alimentação com prazer. Ela vai querer comer com prazer, né, gente? Porque ela vai perceber que você está preocupado com ela. Você está dando atenção à alimentação dela. O idoso também tem isso, ele é carente, ele é depressivo muitas vezes. E aí um pequeno gesto, você pode mudar a vida desse idoso e claro que você ganha e ele ganha mais ainda, porque não começa a perder peso. Essa é a nossa preocupação, ficar um idoso desnutrido, né? E quando a gente tem um idoso desnutrido, ele fica muito mais propício a adquirir doenças, né, gente? Muito mais. Então, enfermeiros, vamos ficar bem atentos nessa questão da alimentação do idoso, que é bem importante. A maioria dessas medidas não requer investimento, tá? Para você ralar um alimento, requer dinheiro? Não. É só questão de não ter preguiça mesmo, tá? Depende muito mais da disposição, como eu tô falando, a pessoa não ter preguiça, das pessoas realizarem simples mudanças, né, gente? Que pode fazer uma grande diferença na vida para a família toda, né? Ou para os moradores de uma instituição de longa permanência. A gente tem que ficar atento enquanto supervisores dessas instituições, né? Como é que está sendo ofertado, como é que está sendo preparado, como é que está sendo armazenado. Esse é o nosso papel de enfermeiro, tá? Como é que está sendo guardado aquele alimento para o idoso, como é que está sendo preparado, como é que está sendo oferecido, está fria a comida, está quente, está adequada para aquele idoso, ele pode comer, pode mastigar. A gente tem que avaliar tudo isso,
Tá bom, pessoal? Vamos estudar um pouco, então, onde esse idoso tem que fazer a refeição dele, tá? O ambiente onde ele tem que fazer a refeição, onde que ele tem que estar consumindo, tá? Esse ambiente ele tem que estar limpo, ele tem que ser arejado, apresentar boa luminosidade, porque a gente sabe que ele também tem dificuldade de enxergar, de andar, né? Ele não tem equilíbrio. Os mobiliários têm que ser resistentes, adequados, mesas com cantos arredondados, para ele não se machucar. A gente sabe que a pele é muito sensível do idoso, muitas vezes ele tem uma película, né, que bateu, já fica uma equimose. A gente tem que ter essa consciência também. De preferência cadeira com os dois braços, que ele pode sentar confortavelmente, sendo a altura da mesa compatível com a altura da cadeira e da pessoa idosa. A gente tem que estar atento a tudo isso também. É conforto, é segurança, é alimentação. Tudo isso a gente tem que estar supervisionando enquanto enfermeiro. Isso a gente está falando lá na instituição de longa permanência, na casa de repouso, onde possivelmente você vai ser um chefe futuramente, tá? A gente tem que fazer essa supervisão, tá? Ter espaço livre, né, para a circulação das pessoas. A gente sabe que eles não têm equilíbrio, pode cair, e uma queda de própria altura do idoso, muitas vezes pode sofrer uma fratura grave, pode vir a óbito, né? Usar tonalidades de cores que favoreçam boa reflexão da luz para o local de refeição, visto que o declínio visual é comum nas pessoas idosas. Gente, a pessoa idosa, ela perde todo o reflexo, né? Ela sempre precisa de uma ajuda de alguém para poder andar, para poder comer, para poder enxergar, tá? Uma vez que você se propõe a trabalhar com esse tipo de público, a gente tem que ter muita paciência, tá? Para a gente prestar atenção nesses pequenos detalhes e a gente favorecer com que aquilo a gente se propõe a fazer. Uma vez que você se propõe a fazer esse tipo de trabalho, faça bem feito. Cobre que faça bem feito. Às vezes a pessoa fala assim, isso é bobagem. E não é, gente. Não é. Você é enfermeiro, futuro supervisor aí de uma casa de repouso, não sei, de repente você vai trabalhar no hospital também, que lida com idoso. A gente tem que estar atento a essa situação. A gente tem que fazer o nosso trabalho, o papel de enfermeiro. Tá bom? Quais são as medidas associadas ao consumo das refeições? Tá? Incentivar a higienização das mãos antes das refeições. Gente, o idoso também tem que lavar a mão, né? Claro, o idoso, ele é um bebê, gente. Ele volta a ser criança novamente, né? A gente sabe disso. Essa é uma medida importante para evitar a contaminação dos alimentos por sujidades presentes nas mãos, né? Orientação correta sobre procedimento de higienização das mãos, cuidados com as unhas. Muitas vezes a gente percebe que os idosos eles são esquecidos, acham que não tem que cortar a unha, acham que não tem que manter limpo as unhas curtas e limpas. A gente tem que prestar atenção nisso sim, tá? O idoso tem que ter toda essa higienização também de lavagem de mão antes das refeições, tá? Vamos falar então agora um pouquinho da frequência das refeições diárias. Qual que é a frequência que esse idoso tem que estar se alimentando, gente? Durante o dia, são 3 refeições básicas que devem ser feitas, tá? De jejum, almoço e jantar, intercalados, com 2 ou 3 pequenos lanches leves pela manhã, tá? E à tarde? À tarde e ceia, o lanche noturno deve ser leve. Essa distribuição estimula o funcionamento do intestino e evita que se coma fora de hora. Lembrando que o metabolismo do intestino do idoso, o metabolismo do idoso é bem desacelerado. Muitas vezes eles têm constipação. A alimentação também é importante, ter bastante fibra para estimular, porque lembra que eles não têm mais tanta atividade, né? Durante o dia eles ficam mais acamados, muito mais sentados, então acaba que o intestino fica mais preguiçoso. E aí você vai lá, enfermeiro faz o exame físico, vai fazer uma palpação do abdômen, tá lá o abdômen distendido, dolor, a palpação, e nada mais é do que gases, tá? A gente tem que estar fazendo essa avaliação aí a respeito do alimento do idoso. Você vê? Uma coisa puxa a outra, né, gente? Por isso que é importante a gente manter a higiene, manter o armazenamento,
manter uma alimentação saudável, para a gente ter resultados positivos, tá bom? É importante estabelecer horários regulares para as refeições, né? Com intervalos para atender a peculiaridades da fisiologia digestiva da pessoa idosa. Considerando que sua digestão, é que eu falei, muito mais lenta, gente, né? O ajuste dos horários de refeição contribui para garantir o fornecimento de nutrientes e energia, né? Mais conforto e apetite para a pessoa idosa. A pessoa idosa, gente, ela é mais, como é que eu vou dizer, mais frágil, né? Muito mais frágil. Se bagunça o horário dela de refeição, bagunça todo o metabolismo, a fisiologia digestiva da pessoa idosa, e aí a gente tem que ficar atento a essa situação também, tá? Uma outra coisa também é para o idoso não se sentir isolado nas refeições. Isso é importante, gente. A gente estimular o entrosamento social nas horas das refeições, né? Ele, ele tem que interagir ali durante a refeição, ele tem que, sim, se alimentar onde é para se alimentar, né? Muitas vezes eles querem ficar isolados lá no quarto, comerem sozinhos, pelo fato de achar que está incomodando, que é inútil, que ele não preparou a própria comida dele, que ele acha muitas vezes que ele não, que ele, pelo fato de ele não ter preparado a comida, ele acha que não deve comer. É uma problemática que a gente tem em relação à pessoa idosa, né? É importante que a pessoa idosa possa ter companhia nas refeições, né? Sentar confortavelmente em companhia de outras pessoas, sejam elas da família. Muitas vezes a gente sabe que a família deixa o idoso lá e nunca mais aparece, né, gente? Acontece muito, mas quando vira uma família, um amigo, parente, filho, isso é importante, essa interação, tá? É, com a interação com essas pessoas vai proporcionar mais prazer à alimentação, tá? E aí fornece o apetite. A pessoa idosa tende a ter mais apetite, vai comer melhor, tá? A gente tem que também fazer desestimular o uso de sal e açúcar. A gente sabe que o idoso adora comer sal, adora comer doce, bastante açúcar, e isso não é favorável para o idoso, né? Com o passar dos anos, ocorrem mudanças naturais da intensidade de percepção de sabor. Portanto, a tendência da pessoa idosa é adicionar mais açúcar e sal e outros condimentos para temperar os alimentos, tá? Até alcançar um sabor que ajuda ao paladar, que pode acabar representando um abuso na quantidade. Fica atento a isso, tá? Porque às vezes você vai lá ofertar uma comida para ele e vai falar que tá sem gosto, que tá ruim, que é comida de cachorro, igual muitas vezes já escutei. A gente tem que ter um jogo de cintura nessa situação também, tá, gente? Às vezes a comida tá saborosa, mas ele fala que tá ruim e não quer comer, porque ele não quer comer. Não é porque a comida tá ruim, é porque ele não quer comer, tá? A orientação para evitar o uso desses alimentos à mesa contribui para o controle de consumo de sal e açúcar, tá? Então, assim, não coloque sobre a mesa o sal, porque ele vai enxergar a comida, vai encharcar a comida dele de sal, falando que a comida dele tá ruim. Então, não coloque lá na mesa à vista dos idosos. Uma mastigação adequada dos alimentos, associado aos cuidados frequentes com a higiene de boca, incluída a escovação da língua, ajuda a perceber melhor o sabor do alimento, evitando o exagero de uso de tempero. Gente, a gente acha que a pessoa que ficou idoso não tem dentição, acha que não tem que fazer higiene bucal. Vocês acham que não? Sim, com certeza, gente. Tá? Tem que fazer higiene da língua, higiene bucal, estimular o idoso a fazer a higiene pessoal, que aí favorece também a, a degustação do sabor dos alimentos, tá? Às vezes vocês vão se deparar aí com situações de que, principalmente esse paciente que faz uso de sonda, né? Aquelas crostas na boca do paciente, que é falta de higiene visível, né? Então você enfermeiro, tem que fazer essa supervisão, tá certo?
A adição de outros temperos, como cheiro verde, alho, cebola e ervas, podem ajudar a diminuir a utilização do sal no preparo dos alimentos, contribuindo para a redução do seu consumo, tá? Muitos idosos gostam desses tipos de temperos aqui, que aí deixa a comida mais saborosa e eles esquecem um pouco de colocar sal na comida, tá? É muito difícil agradar o idoso, hein, gente? Vão se já se habituando aí, mas a gente faz tudo para tentar agradar essa população aí, tá? Orientar a pessoa idosa a comer devagar, mastigar bem o alimento, tá? A gente sabe que a digestão começa onde? Inicia na boca. Mastigar adequadamente os alimentos estimula a produção de saliva e mantém o alimento com mais contato com a superfície da língua, aumentando aí a percepção do sabor, né? E aí a gente vai ter um resultado positivo. O idoso vai falar que a comida tá uma delícia. Então a gente tem que estimular, conversar, tá? Nós da enfermagem temos um poder gigante na mão, que é de persuasão, persuadir. A gente tem que tentar convencer o nosso idoso, tá bom? Pessoal, cuidar bem da saúde bucal, as condições de saúde bucal influenciam na autoestima. Isso sem dúvida, né, pessoal? Quem, quem é que gosta de ter a dentição prejudicada? Ninguém. No falar, na percepção do paladar, na digestão, na deglutição. A higiene correta da boca após a refeição é uma conduta que precisa ser reforçada. Se a pessoa idosa não consegue fazer sua própria higiene, você, enfermeiro, tem que ir lá estimular ou realizar. Ou se você tiver um técnico, fazer com que o técnico faça esse trabalho diariamente, tá? Estimular também a busca e o consumo de água. Água importantíssimo, né, gente? A ingestão de líquidos pelas pessoas idosas precisam ser incentivadas. Isso com certeza, né, gente? Observa. Então, que a oferta de água deve ser garantida, mesmo quando não houver manifestação de sede. Se o seu idoso não quer tomar água, a gente tem que oferecer. Hidratação é importantíssimo para o idoso, tá? Portanto, a primeira estratégia é despertar a pessoa idosa para os benefícios de saúde que possa ter ofertando líquido. A gente não tem sombra de dúvida nisso, né, gente? Hidratar a pessoa idosa. Ela perde muito líquido muito rápido, né? Tá bom? É importante incentivar o consumo da água em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. Não precisa enfiar um baldão de água no idoso, não, que isso também causa náusea, né? Então tem que ser em pequenas quantidades, tá? Entretanto, em casos cuja recomendação médica, a gente sabe que tem algumas exceções aí, né? Cuidado, porque às vezes o paciente é um renal crônico, a gente não pode ofertar líquido com frequência, né, gente? Tem que ter bom senso nisso daí. Se no seu diagnóstico médico tem renal crônico e não pode ofertar líquido, a gente não vai ofertar, tá certo? Por isso a importância da avaliação, você saber qual que é o diagnóstico desse seu idoso. A temperatura do alimento também é importante, gente, né? Por quê? Porque os idosos, eles têm a sensibilidade aumentada. De repente você vai oferecer lá um alimento muito quente, com pressa, já vi muitos técnicos realizarem esse tipo de coisa, né? Tá com pressa, às vezes tá querendo passar o plantão para ir embora, e aí a comida acabou de sair do fogo, aí oferta o paciente, queima a boca do paciente, é uma queimadura, dói muito, principalmente na boca. E aí, se ele sofre essa queimadura, ele vai ficar assim, alguns dias sem comer, porque tá doendo, arde, né? Ou muito frias, também é ruim, comida fria não tem gosto, né, gente? Quem é que gosta de comer comida fria? Ninguém, nem o idoso, nem eu, nem você, nem ninguém. Então deve ser evitada, porque pode haver mais sensibilidade térmica em função da mudança que ocorre nos tecidos da boca com o passar dos anos, né, gente? A gente tem que ter esse cuidado com o idoso. É a humanização, gente. É a comida, é alimento. Como eu disse, se você se propõe a trabalhar com idoso, tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência,
tá? Se você não gosta de trabalhar com idoso, não vá, porque isso tudo são coisas que parecem bobagem, mas não é. No dia a dia, lá, o idoso tem que ter essa atenção diferenciada, tá certo? Os alimentos consumidos quentes devem estar numa temperatura suportável para que a pessoa não, a idosa não sendo excessivamente quente, tá? Pode queimar a boca do paciente, né? Para evitar que não queime. Gente, não vamos queimar a boca do idoso com pressa, né? A comida acabou de sair do fogo, você vai lá e coloca a comida quente na boca. Poxa, isso é ruim, gente. É desumano até, né? Alimentos consumidos frios também é ruim. Não se deve deixar o alimento resfriando muito tempo, porque ele também pode favorecer a proliferação ali de bactérias, né? E aí a produção de toxina que também que provoca doença. Aí ao invés de a gente estar tratando do nosso idoso, a gente está prejudicando, causando doença, desconforto, né? O idoso já tem suas peculiaridades. Vamos tratar o nosso idoso com mais respeito, né, gente? A gente é enfermeiro, a gente presta cuidado, a gente tem que estar ali em cima, fazendo supervisão mesmo, tá? Embora a temperatura fria ajude a conservar os alimentos por mais tempo, durante o armazenamento prolongado, nessas condições, os produtos estão sujeitos a sofrer alteração, né? Que os tornam impróprios para consumo, tá? Deve estar atento também à data de validade dos produtos mantidos sob refrigeração ou congelamento. Gente, não é porque tá lá no congelador 500 mil anos tá propício para alimentação. Não. Também o alimento que está congelado, ele perde validade. E a gente tem que estar atento a isso também. Ok, pessoal? Nós vamos finalizar por aqui, tá? Vou estar encaminhando para vocês exercícios, fóruns. Espero que vocês gostem da aula. Espero que passe logo essa fase, né, gente? Oremos aí por todos nós e logo em breve nós nos conhecemos pessoalmente. Obrigada e um beijo a todos.